Estamos muito satisfeitos por ainda estar em sua companhia. Vamos mostrar um trecho de um vídeo que pode chocar algumas pessoas. Mas não fique, acompanhe até o final para ver o que aconteceu e ver o mais importante. We are here once again Nous sommes ici encore to burn the Bible pour brûler la Bible. because Bible is a scam. Parce que la Bible est une arnaque. I said J'ai dit, Bible la Bible is a scam. est une arnaque. So I am here once again Donc je suis ici encore to pour burn the Bible again. brûler la Bible encore. I said wherever Je dis partout où that the Bible que la Bible will meet me, va me rencontrer. it should run Il away. n'y a qu'à fuir. It's because of Bible. C'est à cause de la Bible That is why we are suffering. que nous souffrons. I said Je dis, it's because of c'est Bible. à cause de la Bible. That is why we are suffering. C'est pourquoi nous souffrons. This is full of Bible. C'est ça qui est rempli de Bible. This is a full of Bible. C'est rempli de Bible. This is a full of C'est Bible. rempli de Bible. This is full of C'est Bible. rempli de Bible. We are here Nous sommes to ici burn everything. tout brûler. Listen to me. Écoutez-moi. Now, Maintenant, people are bringing their Bible. les gens nous apportent leur Bible. The Papa, Que papa burn it. brûle ça. Burn the Bible. Brûle la Bible. I said J'ai dit, Bible is a scam. la Bible est une arnaque. I said J'ai dit, Bible is a scam. la Bible est une arnaque. I said J'ai dit, Bible la Bible is a scam. est une arnaque. I said J'ai dit, Bible la Bible is a scam. est une arnaque. I am here Je suis ici to burn the Bible. pour brûler la Bible. I said J'ai dit, I am here je suis ici to burn the Bible. pour brûler la No, Bible. you just wait and see. Attendez, This regardez. is full of Bible. Ça c'est rempli de Bible. This is full of Ça Bible. aussi est rempli de You can Bible. put it down Vous pouvez déposer and go back, go back, et reculer un peu. go back, go back, Reculer, go back, reculer, go back, go back a bit, go back, reculer un peu. go back a bit. Reculer. I said J'ai dit, we're going to burn the Bible. nous allons brûler la Bible. This is full of Bible. Ça c'est rempli de Bible. We're going to burn it right Nous now. allons brûler tout de We're suite. going to burn it. Nous allons brûler. We're 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 going to burn it. Nous allons brûler. If he likes it or not. Si vous voulez ou pas, I said j'ai dit, we're going to burn the Bible. nous allons brûler la It's the Bible. Bible. C'est la Bible. We are going to burn it. Nous allons brûler. We are going to. Nous allons. Listen to me. Écoutez-moi, Bible la Bible doesn't have any power. n'a aucune puissance. Listen to me. Écoutez-moi, I said Bible je dis la Bible doesn't have any n'a power. aucune puissance. I said Bible Je dis la Bible doesn't have any n'a power. aucune puissance. This is full of Bible. C'est rempli de... Antes de continuarmos, queremos dizer que há algo muito importante no final do vídeo para nós, que acreditamos que a Bíblia é algo real. Para nós que acreditamos que é bom e certo colocar toda a nossa fé nisso, então fique até o fim para dizer a essas pessoas que gastam seu tempo denegrindo a Bíblia, que apesar do que dizem, existem milhões de nós que acreditam que a Bíblia é a verdade. Obrigado. Vamos voltar ao vídeo que você acabou de assistir. Ele é um homem que queimou a Bíblia, porque para ele a Bíblia é uma fraude. A Bíblia não é a verdade. O Deus na Bíblia não é Deus. O que podemos aprender deste ato que para nós não é extraordinário, porque sem saber confirma e afirma que o que está escrito na Bíblia é a verdade. Então vamos mergulhar nesta Bíblia para descobrir suas verdades. O que precisamos entender é que o que ele fez não foi nada extraordinário. Para entender por que dizemos isso, acompanhe com atenção até o final, para que a ação dele não te choque. Na verdade, ele confirma que o que está escrito no papel que queima é verdade. E o apóstolo Paulo diz isso muito bem em 2 Timóteo 3, versículo 2 ao 4. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. O apóstolo Paulo mostra aqui o estado atual do mundo em que estamos e o coração do homem. Observe que ele o escreveu há mais de 1000 anos, mas descreve com precisão o mundo de hoje. Vamos lembrar uma coisa sobre esses homens que acreditam estar queimando a Bíblia. Dizemos com precisão que não queimam a Bíblia, mas sim o papel, porque a Bíblia não é algo físico, mas sim palavra, espírito, vida e verdade. É por isso que não é chamado de papel de Deus, mas sim de palavra de Deus.
É primeiro uma palavra antes de ser gravada em um meio físico. Em João 1, versículo 1 a 4 está escrito: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus, ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. João 6, versículo 63. Nos diz: somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. E também está escrito em João 17, versículo 17. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Essas porções nos mostram que a Bíblia está além do físico. Sabemos que além do formato papel, hoje temos a Bíblia em formato digital. Isto significa que a Bíblia é a palavra e não o seu formato de apresentação. Então ele só queima papel e não a Bíblia. Porque não podemos queimar a palavra. Você não pode queimar algo que é espírito. Dissemos para não considerarmos este ato extraordinário e chocante, porque há milhares de pessoas que o fazem todos os dias longe das câmaras. Mas isto não diminui de forma alguma o valor desta palavra que é espírito, vida e verdade. Por exemplo, quando uma pessoa não acredita que a Bíblia é verdadeira, ela faz a mesma coisa que este homem, mas de forma diferente. No entanto, a sua posição e a sua escolha não têm impacto nesta palavra. A própria história fala deste tipo de atos. De fato, sob o reinado do imperador romano Diocleciano, a Igreja sofreu uma terrível perseguição chamada Grande Perseguição. 4 decretos universais foram promulgados entre 303 e 304 e afixados em todas as cidades do Oriente. Entre os seus decretos, igrejas e livros sagrados devem ser queimados. Os seus objetivos eram desorganizar completamente as comunidades cristãs, tornando a adoração impossível. E a história diz-nos que quanto mais cristãos eram massacrados, mais os pagãos os apoiavam. O Édito de Tolerância não só admite que os vários éditos de perseguição não tiveram qualquer efeito sobre a fé dos cristãos, que continuaram a acreditar no seu Deus, em vez dos deuses dos seus antepassados, mas também os ordena a rezar pelos romanos e pelo império, que lembramos da história. Lembramos que estas ações tomadas não impediram de forma alguma que esta palavra atravessasse o espaço e o tempo até chegar até nós. Não sabemos quantas Bíblias foram queimadas, mas hoje a Bíblia é o livro mais lido da história. Observemos uma coisa: esta palavra foi escrita há centenas de anos. Até hoje, centenas de milhares de Bíblias foram feitas e compradas, mas tudo nesta terra sempre tem um fim. Claro, o que é físico. E para materializar essa palavra que é espírito, vida e verdade para que esteja conosco no dia a dia, colocamos ela em um meio físico, o que é algo perecível para ele. A pergunta que podemos nos fazer é: todos esses suportes nos quais essas palavras foram gravadas tiveram impacto sobre ele? Apesar de alguns memes terem sido queimados ou jogados no lixo, não. Esta palavra foi e continua a ser, porque nem o fogo, nem as palavras dos homens, nem a ferrugem, nem o tempo podem ter qualquer impacto sobre ela. Como está escrito em Salmo 119, versículo 152, sei há muito tempo que teus preceitos durarão para sempre. Da mesma forma, em Isaías 40, versículo 8 está escrito: o capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Mateus 24, versículo 35 nos diz: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. No versículo 17 do capítulo 16 de Lucas está escrito: é mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. A primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Estas passagens demonstram que os escritos da Bíblia, que são espírito, vida e verdade, não podem ser impactados pelos homens, pelo espaço, pelo tempo. Da mesma forma que ela revirou todas as suas coisas até chegar até nós, continuará a sua jornada para tocar milhões de vidas até o fim dos tempos. Vejamos o exemplo das 2 primeiras tábuas de testemunho que Deus deu a Moisés. A Bíblia diz em Êxodo 31, versículo 18: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança, escritas pelo dedo de Deus. Mas enquanto Moisés demorava, o povo veio a Arão para sugerir que ele criasse um Deus.
Quando Deus informou Moisés sobre esta abominação, após seu retorno, a Bíblia diz em Êxodo 32, versículo 19, que Moisés viu o bezerro e as danças, e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. As tábuas sendo quebradas, no capítulo 34, versículo 1, o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Quando analisamos estes escritos, vemos que a palavra de Deus é espírito e verdade. Portanto, as tábuas quebradas nas quais ele havia escrito a sua palavra não afetaram de forma alguma esta palavra. Hoje há muitos nas redes sociais cuja missão é destruir a fé em Jesus e na Bíblia. Estão ali para demonstrar que a Bíblia é necessária, é anarquia. Na verdade, ele queima a Bíblia indiretamente. E ainda há muitas pessoas que fazem isso fisicamente longe da câmera. Contudo, o seu ato não altera em nada o valor desta palavra que é espírito, vida e verdade. Historicamente isso já aconteceu, mas isso não impediu que esta palavra chegasse até nós depois de mais de 2000 anos. E ela continuará sua jornada até o fim dos tempos, como ela mesma tão bem diz. Infelizmente há muitas pessoas que abandonam o rebanho para acreditar no que dizem. Lembremo-nos desta pergunta de Jesus em Lucas 18, versículo 8, que ainda é relevante hoje. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Esta é a pergunta que Jesus faz. Então, e a sua fé? Eles pegam as verdades bíblicas e as transformam em armas de destruição que infelizmente conquistam muitas pessoas. Oramos para que a fé de cada pessoa seja preservada na presença de Deus. O objetivo deste vídeo é fazer com que as pessoas entendam que tudo o que está acontecendo já foi previsto pela Bíblia. Não importa o que digam, ou o que aconteça ao seu redor, acreditar é a coisa mais maravilhosa. Você não tem nada a perder permanecendo fiel até o fim. Mas você perderá muito se nunca acreditar ou se abandonar a corrida. Falando de um livro que fala de salvação, falando de uma pessoa que ousou dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há constrangimento, porque só existe a Bíblia e Jesus Cristo. Mas falando em acreditar nisso como pessoa todos, tem liberdade de escolha. Como Deus tão bem disse ao povo de Israel em Deuteronômio 30, versículo 19. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora, chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Da mesma forma, encorajamos você e rezamos para que escolha o caminho, a verdade e a vida. Romanos 10, versículo 9 a 11 nos diz: se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. 10. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. 11. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Saibamos que o resultado da salvação em Jesus após a morte é sempre positivo, seja qual for o resultado, mas pode haver um sofrimento eterno muito infeliz se recusarmos a salvação em Jesus Cristo e depois da morte. Isso acontece como diz a Bíblia. Pensemos cuidadosamente sobre estas palavras. Dizemos isto para os céticos e para aqueles que querem abandonar a fé. Mas acreditamos que as palavras da Bíblia são espírito, vida e verdade. Falamos com vocês sobre algo muito importante para todos aqueles que acreditam nesta palavra que é espírito, vida e verdade. Esperamos que você não saia deste vídeo sem contar o seu like entre seus milhões de curtidas para mostrar a essas pessoas que são céticas em relação a essa palavra que há milhões de nós que acreditamos nela. Mostremos-lhes que também há muitos de nós que acreditam fortemente porque, como cristãos, é a nossa bússola. Então adicione e conte seu like e seu comentário para milhões de pessoas que farão isso. Vou te dar alguns minutos para fazer isso. Obrigado por fazer isso e que Deus o abençoe. Compartilhe o vídeo para fazer o bem à fé de alguém. E acima de tudo, não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para estar sempre conosco, para edificar sua fé e continuar a corrida em Jesus.